Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não está acompanhando a sequência, hoje é o dia 2 de uma sequência de aulas abertas dentro da comunidade Liberta e você vai ficar com uma aula completa, onde nós estamos trabalhando sobre transformação, sobre liberdade. E a liberdade era um conceito completamente novo para o povo que vivia no Egito. E nessa aula de hoje você vai entender toda essa mentalidade de quem vivia aprisionado. É algo muito especial. No final, nós tivemos um momento muito especial que eu vou compartilhar aí com vocês na hora de mostrar a filmagem de todas as alunas. Uma das alunas que está comigo aí há mais de 6 meses dentro da comunidade Liberta e nunca tinha conseguido abrir a câmera, eu nunca tinha visto o rostinho dela. Hoje eu consegui ver por causa de um passo de liberdade através dessa aula. Então, nós temos provado e visto que realmente a libertação de Cristo tem alcançado outras pessoas através desse ministério e é um prazer poder liberar essa aula para vocês. Eu espero que você aproveite muito, faça suas anotações, deixe, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você aprendeu nessa aula. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Um beijo para você, fique com Deus e aproveite essa aula. Eu aprendo muito enquanto eu ensino. Então, enquanto eu vou falando aqui, Deus é como se Deus me desse um renovo na palavra que eu já estudei. E aí eu consigo olhar para as coisas de um jeito ainda mais diferente a partir do momento que eu ensino. Talvez vocês possam sentir isso aí na pele enquanto vocês compartilharem isso com outras amigas depois, ao falar tudo que vocês aprenderam aqui hoje, tudo que vocês aprenderam ontem, porque isso é muito gostoso da gente realmente ver que a palavra de Deus é viva. Então, assim, a gente ouve, aprende uma coisa, e daqui a pouco aquilo ali se revela para você de um jeito completamente diferente. Por quê? Porque você começou a ensinar sobre aquilo. O entendimento, ele vem em camadas, né? Ontem eu dei uma introduçãozinha a vocês aí de como que esse entendimento faz. Ele vai acontecendo por essas leves camadinhas que a gente vai tirando e ele vai chegando ao cerne, a profundidade completa do entendimento. Então, é muito legal, eu gosto muito. E ontem eu falei com vocês o seguinte, meninas. Vamos estudar, dei uma lida aí em Êxodo 1, 2, 3 e o capítulo 13. Eu sei que vocês são meninas assim que muito ocupadas. Não vou falar que vocês são desobedientes, vocês são ocupadas. E vocês não puderam, não conseguiram, porque vocês tentaram de todo jeito. Calma aí, gente. Apareceu uma mensagem aqui pra mim, peraí. Saiu. Eu sei que vocês realmente não puderam, entendeu? Não é que vocês não quiseram, não é que vocês assim ficaram rolando Instagram, vendo TikTok, assistindo vídeo no YouTube. Não é isso, é porque vocês realmente não puderam ler os capítulos que eu pedi e aí fica difícil. Mas eu creio que em nome de Jesus tem uma alma viva aqui dentro que leu, né? Tem uma alma viva aqui dentro. Em nome de Jesus, sempre tem um remanescente. O Senhor sempre manda esse remanescente. Eu confio nele, entendeu? Tô confiando nesse remanescente que brotou aqui no meio desse monte de mulher, desse monte de gente que tá aqui dentro. Por que que a contextualização ela é tão importante dentro de tudo aquilo que nós vamos falar hoje? Porque eu comecei a fazer essa introdução no sábado, no treinamento que. Ah lá, tá vendo? Eu falei com vocês que tinha um remanescente aqui dentro. Eu falei, ah lá, a Cristina deu. Olha só, eu comecei a fazer a introdução dessa palavra aqui, eu usei ela assim de uma forma bem resumida no treinamento que eu ministrei sábado, a Lavânia, no sábado. E aí, enquanto eu falava, eu fui explicar sobre o contexto, né, histórico de tudo que aconteceu, e ninguém das mulheres que estavam lá sabia do que é que eu estava falando, e todas cristãs, tá? Todas cristãs, todas conhecem a palavra e ninguém fazia a menor ideia de onde é que estava passando a história. Então, assim, por que é que eu pedi? Porque é muito importante que vocês entendam o contexto de tudo que está sendo falado aqui. Mas eu vou explicar, vou voltar a palavra, vou ler e vou trazer para vocês também parte disso aqui enquanto eu falo. Mas é muito importante, gente, não só aqui, mas em tudo que vocês forem fazer,
Volta e consulta a palavra. Não deixa ninguém pregar nada para vocês, pegar e falar da palavra. Pode ser dentro da igreja. Não deixa a pessoa pregar sem você abrir a palavra, porque tem tanta coisa que está sendo ensinada para a gente que muitas vezes a pessoa está falando de interpretação dela e não do que está na palavra, que é muito perigoso. Nos tempos de hoje, ninguém anda com Bíblia mais, todo mundo anda com o celular na mão. E o celular, por mais que a gente queira falar que é muito bom, isso está deixando a gente bobado, besta. A gente tem hora que a gente tá conversando com os outros, a gente não sabe nem o que que a pessoa tá falando. E não é querer, tipo assim, eu não quero prestar atenção no que a Darielle tá falando. Não, tem hora que eu tô olhando pra dentro da cara da Darielle, e a Darielle tá falando e minha cabeça tá voando. Vocês estão entendendo o que que é que eu estou querendo dizer? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é algo que nós temos que carregar enquanto mulheres de Deus. Porque isso aqui é um manifesto silencioso que a gente faz. De que nós somos mulheres de Deus. De que nós carregamos a palavra de Deus. De que nós somos pessoas que buscamos a Deus. Sabe quando você encontra com alguém na rua e a pessoa está com a Bíblia na mão? Pode ser que a pessoa não viva, pode ser que a pessoa não seja a pessoa que mais busca a Deus no mundo, mas a primeira coisa que você olha para ela e fala assim: é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que carrega a palavra de Deus, que tem temor de Deus. É a primeira coisa que a gente pensa. Não tem como você pensar outra coisa se você vê uma pessoa com a Bíblia na mão. Você fala assim: aquela ali vai fazer oração. É aquela ali que eles vão chamar para poder pregar. É aquela ali que eles vão fazer isso. Então, que você, a partir de hoje, você coloque no seu coração a determinação de carregar a palavra de Deus e de consultar ela todas as vezes que você ouvir. Não abra mão disso aqui. Não abra mão. Por quê? Gente, já tem tanta coisa que eu li, que eu ouvi e que eu repetia sem saber. Vou contar para vocês uma, que foi uma das últimas agora que eu acordei para a realidade e vi que não era o que está sendo falado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá errado. Você sabia que não é todas as coisas serão acrescentadas? Que a gente usa isso como se fosse todas. Todas estas coisas serão acrescentadas. Estas o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Não está falando de todas as coisas, está falando do reino de Deus e a sua justiça. Então, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas, o reino de Deus e a sua justiça, serão acrescentadas. Letícia, mas eu busquei a Deus e casei com meu marido. Eu coloquei no meu coração que eu ia buscar a Deus em primeiro lugar e Deus me deu meu marido. Claro, para que através dele você encontre o reino de Deus e a justiça dele. Por isso que não é esse mar de rosas que você achou que seria o seu casamento. Por isso que você está tendo que lutar por ele. Por isso que você está tendo que se tornar uma pessoa melhor. Por isso que você está tendo que se dedicar. Vocês conseguem entender? Não é buscar o reino de Deus que Deus vai te entregar tudo. Ele vai te entregar o reino dele e a sua justiça. Então, um erro de interpretação. Um esquecimento de uma única palavra que muda todo o contexto da história e que nos coloca em outro lugar na história. Então, é muito importante a palavra de Deus. Se somente isso aqui ficar desses 5 dias para vocês, para mim já vai ter valendo a pena tudo. Letícia, mas para mim não. Então, você presta atenção no resto, tá? Então, você presta atenção no resto. Misericórdia. Presta atenção. Ouve com bastante atenção, tira suas dúvidas. Lembra, ó, dá um clique na tela assim, tem o microfone, tem a câmera e do cantinho que tem 3 pontinhos, é só levantar a mão que eu coloco você para falar. Essa mão é a mão eletrônica, porque aí seu rostinho sobe aqui para cima e eu consigo ver você. Aí eu vou te dar a palavra, igual aqui embaixo, ó, porque se a gente rolar, tem muita gente na sala. Então eu não consigo ver todo mundo. Na minha primeira tela aqui fica 6 pessoas. Eu só tô vendo as 6. As que estão embaixo eu não tô conseguindo ver agora. Vamos lá então. Nós vamos falar sobre o lugar de aprisionamento. E eu nunca tinha olhado para o Egito enquanto eu lia a palavra, enquanto eu via aqueles filminhos de Moisés, né, que contava a história sobre Moisés. Eu nunca via o Egito assim. Eu falava assim: o Egito é o lugar onde Faraó escravizava o povo, e só no sentido mesmo prático da coisa. E aí o povo saiu dali, Deus lançou esse povo no deserto. Eu sei lá por que é que Deus lançou esse povo no deserto, para que depois o povo chegasse a Canaã. Só que o povo errou no deserto. Na minha contextualização inicial e muito simplista de como eu enxergava a história. E aí, vivendo tudo isso, o povo começou a reclamar, murmurar, e eles passaram 40 anos no deserto. Até então era essa a minha interpretação de tudo. E agora eu vou contextualizar aqui para vocês. Olha só. Antes de sair,
A gente precisa reconhecer exatamente aonde nós estamos. E é uma coisa que eu trabalho muito aqui dentro da comunidade Liberta. E é uma coisa também que eu falo muito quando a gente encaminha um paciente para terapia. O que que acontece? Na maioria das vezes, nós não queremos tratar a raiz do problema. E não tratando a raiz do problema, a gente não consegue matar o problema. Isso acontece também, por exemplo, na roça, na lavoura, em tudo que a gente vai tratar em questão de natureza, funciona exatamente do mesmo jeito. O que que a gente tem que matar para resolver o problema? Matar a raiz. Se essa raiz não é morta, não existe cura daquilo ali que foi feito. Tem que matar a raiz, tem que ir direto na fonte do problema para que aquilo ali se resolva. E aí, quando nós olhamos para isso, nós percebemos o seguinte, que, por exemplo, a paciente chega para mim procurando, ela quer emagrecer. Ela não está bem com a autoestima dela e ela quer emagrecer. Vou usar o primeiro exemplo que vem na minha cabeça aqui. Ela quer emagrecer, só que o que deixa a gente gordo não é comida. Porque se fosse comida, era fácil de resolver. Você faz déficit calórico, isso ali tá resolvido. Você emagrece, fica linda, maravilhosa. Só que o seu problema, você sabe muito bem, quem tá gordo sabe. Gente, quem tá gordo, eu tô falando de propriedade. Eu sou obesa mórbida. Eu não estou falando isso aqui de trem da orelha, não. Eu sou. Eu sou operada bariátrica. Eu estou falando de vocês de uma coisa que eu vivo. A gente sabe muito bem que o que engorda a gente antes da comida é a cabeça. Porque tem hora que você não tá com fome, tem hora que você não tá com vontade de comer, mas você tá sentindo uma dor absurda que você quer entupir aquilo com comida para ver se o desconforto da dor sentimental passa com a dor física de estar comendo muito. Eu cansei de comer e falar assim, eu tô sentindo tão mal que eu preciso comer mais para ver se esse mal passa com outro tipo de comida. Eu cansei de fazer isso, cansei. Foram diversas vezes em que eu estava empazinada de tanto comer e eu comia mais para ver se aquele incômodo passava. Então, assim, quando o paciente chega nesse caso, eu falo assim: olha, nós vamos ter que dar um passo atrás. Porque o último dos seus problemas é o peso físico, o estar engordando. Aí a mesma coisa vem para o casamento. A paciente me procura e fala assim: Letícia, eu tô com crise no meu casamento. Eu tô com um problema no meu casamento, o meu marido me trata muito mal, meu marido não me procura, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, meu marido não é provedor, eu tô tendo que me virar sozinha em casa, tô tendo que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí ela acha que o problema é o marido. Quando, na verdade, a gente vai investigar a raiz do problema, ela tá tomando um lugar dentro do lar e dentro do casamento que não é o lugar que ela deveria estar. Ela está tomando um lugar de quem resolve, de quem faz, de quem acontece, aquele lugar mais masculinizado dentro do casamento. Ela despolarizou aquilo tudo. Ela não assume o espaço que é dela e por isso ela quer que o outro resolva uma coisa que é dela. Quer dizer, mais uma vez a raiz está camuflada. Às vezes, nós estamos, às vezes não, na maioria das vezes, quando a pessoa não tem o mínimo de inteligência emocional para poder lidar com as circunstâncias, você que sofre com o problema de achar que às vezes não tem os dons do Espírito Santo, porque não tem o domínio próprio, sofre muito com a raiva, com o nervoso, com o estourar, você que passa por tudo isso, você acha às vezes que o problema é porque tem gente demais te incomodando. É porque tem muita gente cercando, que tem muita gente te apressando, muita gente te incomodando e ninguém faz o que tem que ser feito. E adivinha só, no fim das contas, quando a gente bota o belo do espelho na sua frente, você percebe que o problema, antes de começar no outro, começou em você. E isso dói, dói. A gente fala aqui, algumas estão rindo, né? Porque já sabem dessa realidade, mas é algo que dói quando a gente precisa enxergar que não tem ninguém que vai vir salvar a gente. Não tem ninguém que vai vir e vai falar assim, tadinha da Daiane. A Daiane tá tão cansada. Ela só tá nervosa porque ela tá cansada. Eu vou deixar a Daiane descansar. Não vai ter essa pessoa. Se não for nós por nós mesmos de falar assim, hoje eu estou cansada. E realmente ser verdadeira nessa leitura e falar assim, eu preciso me dar o descanso, ninguém vai fazer isso por ela. Sabe em que momento que as pessoas vão começar a fazer isso pela gente? Quando a gente começar a se dar isso. Porque a gente não vai receber do outro aquilo que a gente não se dá. Se a gente não se dá amor, nós não vamos receber isso do outro. Se a gente não se dá atenção, a gente não vai receber a atenção do outro. Se a gente não se coloca como prioridade, o outro não vai colocar a gente como prioridade, e não na forma egoísta como a gente tem visto no mundo hoje.
Porque o mundo, ele prega pra gente algo completamente diferente do que vai ser falado aqui. Eu falo e vivo e ensino de um amor sacrificial por amor a Cristo e não por amor a mim mesma. Hoje eu me dou descanso porque eu amo a Cristo e sei que para eu conseguir entregar algo de bom para as pessoas que estão à minha volta, eu preciso estar abastecida nele para que eu consiga fazer isso. Hoje eu sei que para que eu consiga viver nos dons do Espírito, para que eu consiga amar como Jesus amava, eu preciso me abastecer desse amor em Cristo. Eu preciso estar bem emocionalmente. Eu preciso estar em paz com as minhas emoções. Eu preciso ter aprendido a lidar com as minhas emoções. Eu preciso enxergar que muitas das vezes, assim como ontem nós conversamos aqui enquanto a Alice falava, eu estou amarrada numa folha de cebolinha. Gente, o que acontece é que na maioria das vezes nós estamos em uma cadeia cheia de grades, mas com a porta aberta. E a gente não quer sair dali. Porque o conforto de estar num lugar conhecido, apesar de doloroso, é muito melhor do que o desconforto de você ir para um lugar que você não sabe como é estar lá. Então, sabe aquela sensação quando a gente fala assim, Letícia, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu sei exatamente, mas eu não consigo fazer. Você está dentro dessa cadeia com a porta aberta. De você saber tudo passo a passo que você precisa fazer, mas você não tem força para levantar a perna e atravessar essa porta. Porque o desconforto de ficar no lugar que você está é mais confortável do que enfrentar o desconforto de sair daquele lugar. E agora vocês vão entender por que que esse desconforto, apesar de desconfortável, ainda é tão bom para poder ficar preso ali dentro. Antes de nós falarmos do Egito enquanto símbolo, a gente tem que entender o Egito como fato. Então, o povo hebreu, ele não chegou no Egito como escravo. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês aí, quem tiver com a Bíblia por perto e quiser abrir, se vocês abrirem Êxodo 1, deixa eu abrir o meu aqui. Em Êxodo 1, versículo 6 fala assim, ó: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, prolíferos, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se tanto que encheram o país. No versículo 8 fala assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Aí eu vou pular um versículo e vou para o 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. No versículo 20 já fala assim, ó: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. De que isso aqui está falando? Ele está falando para nós que, por causa de José, o povo era livre. Mas José morreu. E José, quando morreu, levantou-se um novo faraó no Egito. E esse novo faraó, ele começou a observar a realidade e perceber que os israelitas estavam em grande número. E esse grande número de israelitas poderia prejudicar o Egito caso eles continuassem livres, porque eles eram muito prósperos. Eles eram pessoas que Deus abençoava, então eles cresciam, eles se multiplicavam, tudo que eles faziam davam certo. Eles falaram assim, gente, esse povo não pode ficar solto não, hein? Esse povo não pode ficar solto, porque se eles ficarem soltos do jeito que eles estão e eles se unir com os nossos inimigos, não vai ter para ninguém. Nós vamos perder. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colocar esse povo para trabalhar.
e nós vamos escravizar esse povo. Eles vão viver debaixo da nossa ordem, debaixo daquilo que a gente quer. E aí eles começaram a escravizar o povo israelita, porque eles seriam em maior número e eles viveriam a toda essa prosperidade que já vinha acompanhada aí da época de José. Letícia, mas José teve aquela fase, né, de 7 anos de fartura, 7 anos de falta, e aí o que é que aconteceu? Aí eu tô te explicando aqui o que é que aconteceu. Apesar desses 7 anos, o povo de Deus sempre foi um povo próspero. E prosperidade aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fazer tudo que colocar a mão dá certo. É isso que eu estou falando. Prosperidade, gente, vamos pensar prosperidade voltada para a natureza. O que é uma árvore próspera? Uma árvore próspera é uma árvore que cresce e frutifica. Aonde ela vai, ela está dando fruto, independente da circunstância. Por que Jesus chega perto da figueira e amaldiçoa aquela figueira? Porque ela parecia muito frondosa, muito bonita. Logo, uma figueira, todo mundo aqui, eu acredito que saiba que uma figueira, quando ela tem muitas folhas, ela está em época de dar figo. Jesus chega perto dela, olha lá e não tem nenhum figo, então ele amaldiçoa e imediatamente ela morre, porque ela parecia ser uma coisa que ela não era. Então, nós temos que pensar em prosperidade na forma como você frutifica. Se você frutifica em todos os lugares que você está, se você dá frutos na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na sua vida espiritual, se em tudo que você faz você está frutificando, independente se as coisas estão boas ou tão ruins, você é uma pessoa próspera. E eu quero te dar liberdade para você falar isso em voz alta. Porque às vezes a gente tem medo de viver em prosperidade, porque a gente acha que ser próspero, é porque eu tô me achando rica. É porque é isso, porque é aquilo. Não, mas determine sobre a sua vida. A palavra da gente, ela tem muito poder. E aquele povo, apesar de ser um povo próspero, ele se viu cativo, ele se viu preso, ele se viu abaixo das suas condições, porque foi imposto isso a eles. E qual é a imposição da qual nós devemos viver? A imposição de Cristo. Nós aprendemos ontem, nós somos imagem e semelhança de Deus, de um Deus que pode todas as coisas e de um Deus que é próspero em todas as circunstâncias. Aceite a sua prosperidade em Cristo. Porque o Senhor, gente, ele fez próspero o povo de Israel mesmo escravizado. Eles continuavam a multiplicar, a frutificar, independente do tempo em que eles estavam vivendo. Por que que hoje o povo de Deus vive aprisionado como se ele não fosse um povo próspero? Isso tudo aqui, gente, só aconteceu com o povo no Egito porque eles não aceitaram a sua identidade em Cristo. Eles foram aceitando aquilo que era imposto a eles. Aquilo que o tempo foi mostrando e eles esqueceram de olhar para o alto e ver o que Deus dizia. É como se aqui na roça, e eu sempre vou falar aqui na roça, porque talvez tenha alguém que não me conhece, mas eu moro na roça. Eu estou acostumada a viver com criação do meu lado. Criação que eu falo animal, porque às vezes também vocês não entendem. Uma criação aqui na roça. Então aqui a gente vê cavalo andando aqui, ó, com cabresto. O cabresto, ele é feito justamente para a criação não olhar para o lado. Então ela tem que olhar só para frente. O povo de Israel, ele estava com esse cabresto, eles só podiam olhar para a escravidão, eles só podiam olhar para o que estava sendo mandado. E não é que não existia um mundo à sua volta, é que eles aceitaram colocar o cabresto. Eles aceitaram ficar na prisão com a porta aberta. Paulo vem para nós, depois no Novo Testamento, e ele mostra algo muito precioso. Paulo estava preso. Preso. Se alguém já viu aquele vídeo que roda lá no Instagram, mostrando como que era a prisão onde Paulo estava, era uma prisão, não é prisão igual a gente olha cadeia, que tem as grades, tem um corredor, tem uma cela na frente, uma cela do lado, e as pessoas conversam. Não. Era um lugar dentro, eu não sei se aquilo é dentro de uma construção ou se é abaixo da terra, mas é um lugar completamente fechado. Não tem janela. Não tem como conversar com ninguém. E Paulo se sentia livre. Ele estava aprisionado fisicamente, mas a sua alma estava liberta.
A alma de Paulo estava liberta. Então, aqui nós estamos falando de um povo que se permitiu, essa é a palavra, estar preso fisicamente e almaticamente. Ele se permitiu viver aprisionado nas três esferas, corpo, alma e espírito. Ele realmente se tornou cativo e ficou ali. Então presta atenção, o povo hebreu ele não chegou ao Egito como escravo. Ele chegou como convidado na época de José, em um momento de fome e sobrevivência. A escravidão ela só veio depois, aos poucos, com a mudança de faraós e o medo de um povo que crescia demais. Nós acabamos de ler isso aqui. Gerações inteiras nasceram, cresceram e morreram sem conhecer outra realidade que não fosse o trabalho forçado. O tijolo, a palha, o chicote. Então presta atenção, quantos e quantos filhos foram nascendo e foram crescendo vendo só aquela realidade. E é muito triste quando a gente só vê uma realidade, porque a gente só acha que ela é possível. Se eu, Verdade. Letícia, nasci, cresci, vendo os meus pais viver um casamento fracassado, se eu cresci e vi os meus pais, o meu pai batendo na minha mãe, se eu vi o meu pai abusando da minha irmã, se eu vi acontecendo isso, acontecendo aquilo, eu vou conseguir enxergar um futuro diferente para mim, por mais que eu queira, que eu fale mesmo, eu quero viver um futuro diferente, eu vou conseguir? Naturalmente, não. Tem que haver um esforço. Esse esforço de romper é o que transforma tudo. Porque você, às vezes, você quer, e às vezes a gente fala assim, ah, mas parece que eu tô falando da boca para fora. Porque eu já falei tantas vezes que eu quero tal coisa, mas isso não se concretiza na realidade. E eu quero explicar para você agora, para você nunca mais achar que o que você está falando é da boca para fora, simplesmente assim. O nosso cérebro, gente, ele é formado de uma forma muito bonita e muito preciosa também. Tem uma parte pequenininha, que é 5% da constituição total do seu cérebro, que se chama consciente. E esse consciente é o que a gente fala querendo. É o que eu tô falando aqui para vocês. É a forma como eu gesticulo a minha mão, como eu mexo meu pescoço. São as coisas que eu decido fazer. 5%. O que é 5% do total? Não é nada. É muito pouco. Esse 5% é só quando eu realmente estou presente. Esse 5% é só quando eu estou acordada. Esse 5% é só quando eu não estou intertida com 10 coisas ao mesmo tempo. Sabe quando você está lá fazendo almoço e aí você está olhando a roupa que está na máquina, está dando banho no menino, separando a roupa, varrendo a casa, fazendo tudo ao mesmo tempo? Você não está usando os seus 5% do seu cérebro. Eu vou te ser clara com você. Você está agindo no automático. E esse automático ele se chama inconsciente. E esses 95% ele está governando a sua vida quase que 100% do tempo durante o dia. Porque ele não dorme. E você sabe quando? Quando que esse bendito desse inconsciente, ele vai mudar e vai parar de governar a sua vida? Só quando você tomar consciência do padrão que foi criado. E onde esse padrão foi criado, Letícia? Lá na sua primeira infância. Da concepção até os 7 anos de idade. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e principalmente tudo que você experimentou enquanto experiência real, as coisas que você realmente sentiu, marcaram toda a sua vida. Aí tem hora que você fala assim, nossa, mas parece que eu embirrei igual menino. Meu marido fez um trem lá comigo lá em casa, eu fiquei emburrada 3 dias sem conversar com ele. 3 dias eu tô sendo boazinha, né? Que vocês ficam 15, 20 dias sem conversar com o marido. Aí fica 20 dias sem conversar com o marido de cara, emburrada, achando que ele vai ler a sua mente pra descobrir o que é que aconteceu. Mas o homem tá felizão, que graças a Deus são 20 dias de paz. E aí, você acha que ele vai lá decifrar o que é que está acontecendo. Só que você só tá igual uma criança. E adivinha só, a sua criança interior, ela tá realmente agindo como ela foi programada. Quando ela ficava com raiva e chateada, ela se fechava e não falava nada com ninguém. Até porque nossos pais e nossa mãe, eles não sabiam como lidar com uma situação igual essa. Eles iam fazer o que eles aprenderam lá atrás enquanto era criança também. Engole o choro! Cala a boca! Por que você está fazendo isso? Que bobeira! Programação. O povo do Egito, ele foi programado a ser escravo e nascendo com uma mentalidade escrava, por mais que existisse um mundo aqui fora, eles não conseguiam ver essa possibilidade. Eu olhei por muitos anos aquela analogia bobinha
linha do copo meio cheio, do copo meio vazio. Eu falava assim, muito legal, mas onde eu aplico isso? Em tudo. Porque não existe só uma perspectiva. Na faculdade de engenharia, quando a gente olha para um determinado objeto, deixa eu ver se eu acho um aqui para vocês, vou usar meu mouse. Quando a gente olha para um determinado objeto, a gente tem que aprender a desenhar em perspectivas. O que que é perspectiva? É a forma como você olha para um determinado objeto. Então, se eu olhar esse mouse na frontal, eu estou vendo ele desse jeito aqui, ó. Se eu olhar ele na diagonal, eu estou vendo ele assim. Se eu olhar ele na traseira, eu tô vendo ele desse jeito. E se eu olhar ele por cima, eu tô vendo assim. Mudou o objeto, pessoal, mas a forma como eu olho muda tudo. O ângulo pelo qual eu olho muda tudo. Uma forma como uma criança, ainda pequena, de 4 ou 5 anos de idade, ela enxerga toda a sua casa que parece tão normal para você, é completamente diferente do ângulo de uma pessoa de 1,70 m olhando uma casa. Para ela, tudo é muito grande. Ela vê detalhes que você jamais vai enxergar porque você não está na altura dela. Ela vê coisas que aos seus olhos seriam insignificantes. E você vê coisas que aos olhos dela seriam completamente interessantes. Tudo é questão de perspectiva. Eu quero que você grave essa frase. Tudo é questão de perspectiva. E quando vocês forem ter entendimento de alguma coisa aí, vocês, pelo amor de Deus, bota no chat que eu quero acompanhar vocês. Esse detalhe, ele importa muito para o nosso estudo, porque quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, ele não está falando com as pessoas que escolheram estar ali, porque aquelas pessoas, elas não escolheram. Se fosse para escolher, eu ia escolher ser escravo? Claro que não. Primeira coisa, eu ia escolher ser rei, rainha. Eu não ia escolher nem ser súdito livre, eu ia escolher ser rei, rainha, eu não sou boba. Se fosse para escolher, no escolher mesmo, a gente escolheria a melhor posição. Eu vejo aqui em casa, eu vou partir um pedaço de bolo. Acontece de ficar meia linha, um pedaço maior do que o outro, a minha menina já vai direto no maior. Ela fala assim, eu quero esse aqui. Eu falei assim, você é de boba, você só tem essa cara sua, né? Porque a esperteza reina. Então, assim, a gente nunca vai querer o pior sem questionar, assim, falar assim, o instinto natural é de você querer o melhor. E o povo não escolheu. Quer dizer, ele tá, a gente está falando aqui de pessoas que nasceram dentro da escravidão e dentro da escravidão que por isso não conheciam mais nenhuma forma de viver. A liberdade para elas não era memória, era um conceito completamente novo. Então eu não aprendi a ser livre. Eu não aprendi a ter um casamento feliz. Eu não vi um casamento feliz. E aí, como que eu vou viver tudo isso se eu não sei esse caminho? A gente hoje é muito fácil, não é? Se eu quero, por exemplo, ir para a praia, eu nunca fui para a praia, eu coloco o Waze, eu coloco o Google Maps, eu coloco qualquer coisa aqui e ele me leva diretamente para lá. Mesmo eu não sabendo um caminho, eu tinha um lugar para poder traçar até chegar no meu objetivo. Mas hoje você quer fazer completamente diferente dentro da história da sua família, sem nunca ter conhecido ninguém que viveu isso, sem nunca ter testado um novo caminho. Gente, vocês começam a fazer conta, não faz sentido. Vê se vai bater. Não vai bater. A resposta final não chega. Eu sou professor de matemática há 12 anos. Fiz faculdade de engenharia, eu mexo com número o tempo todo. Até quando eu não estou mexendo. Minha cabeça é número o tempo todo. Então, assim, fica isso aqui dentro da minha cabeça o tempo todo. Se a gente fizer a conta de verdade mesmo, você sabe que não vai dar certo. Você sabe que não vai dar. Eu cheguei. A gente acha que a nossa realidade chega até a soar bobo quando a gente fala, mas pensando na ponta da caneta, a gente julga o outro muito pela nossa realidade. E aí, eu cheguei dentro da sala de aula uns 2 anos atrás, e a sala devia ter uns 35 alunos, mais ou menos. Quando eu cheguei dentro da sala de aula, o menino virou e falou assim: Nossa, tia, você é muito nova, bonita, né? Eu falei assim, obrigado, mas já fui mais seca, né? Que eu falei assim, um menino elogiando, quer dizer, a gente tem que manter uma certa coisa para a criança não entender que ela tem uma liberdade e tal. E isso já é ordem da direção da escola, porque eu estava mexendo com adolescente. Então eu falei assim, obrigado, e fui mais seca no agradecimento. Eu falei assim, professora,
Assim, mal lhe pergunto, você não tem filho não, né? Aí eu falei assim, tem duas. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, professor, mas você é casada? Eu falei assim, eu sou, ué. Mas você é casado com o pai das meninas ou você é casada assim com outra pessoa? Eu falei assim, uai, sou casado com o pai das meninas, ué. Ele falou assim, mas todas duas é filha do mesmo pai? Eu falei assim, óbvio, óbvio. Aí ele virou e falou assim, não, professor, você tá ficando doido, não existe trem desse, não. Eu falei assim, como assim, cara? A única possibilidade é essa. Aí, ô, gente, entende o que é que eu tô querendo falar? Pelo amor de Deus. Eu tô acabando de explicar pra vocês sobre realidade, tô explicando pra vocês sobre a gente achar que a realidade do outro é a nossa. A minha realidade é essa. E eu achei que isso era óbvio, que tinha que ser em toda casa, porque a minha realidade é essa, eu não conheci outra realidade. Os meus pais, apesar de todos os problemas que viveram no casamento a vida toda, eles se mantiveram casadas e nós somos três irmãs de pais que vivem casados na mesma casa. Então, essa foi a realidade que eu conheci. Eu quero que vocês entendam do que é que eu tô falando de visão de realidade. Então, esse adolescente chegou pra mim e ele ficou chocado. Eu falei assim, mas por que você tá tão chocada? Ele falou assim, professora, porque aqui dentro da sala são 35. Quantos aqui, pai e mãe, são casados? Um levantou a mão. Quantos aqui tem todos os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Ninguém levantou a mão. 35. Eu fiquei em estado de choque, porque naquela hora entrou a realidade pra mim. Uma realidade que eu nunca tinha visto, ó. Porque eu achava que o normal, o real, era famílias com pai unidos e filhos do mesmo pai. Só que a realidade que estava à minha volta era completamente diferente. Mas se Letícia, você vivia na caixinha? Não, só existia essa para mim. Vocês estão conseguindo entender do que é que eu tô falando de viver no Egito? Era isso. Agora eu vou deixar a Michelle falar. Gente, quem tiver dúvida, por favor, levanta a mão, fala. Isso aqui é uma construção de entendimento. Isso aqui eu não tô cagando regra para vocês. Eu tô querendo mostrar para vocês sobre uma interpretação que às vezes vocês estão tendo da vida e que às vezes uma simples mudança pode transformar tudo. Então, por favor, entrem, conversem, tirem as dúvidas, falem. É muito importante a participação de vocês, nem que seja no chat, mas fale. Pode falar, Amy. Gente, vocês não perdem a oportunidade da terapia de graça, não? Aproveita, tia, faz pergunta. Isso que ela tava falando da pessoa viver no Egito, como eu converso com muita gente, eu vejo muito em mulheres, mulheres que cresceram no Egito com relação à família, porque os nossos antepassados, da mãe pra cima, e muitas vezes as nossas colegas também, têm casamentos ruins. E o que eu acho pior? Né? A Letícia falou que quem cresce no Egito não tem a visão diferente, porque nunca contemplou algo diferente. A pessoa contempla, mas ela não acredita. Então ela olha pra mim, ela olha pro meu casamento, ela acha que ele não é bom. Ela acha que eu tô mentindo quando eu falo que eu tô feliz no meu casamento. Ela olha pra mim com meu seis catatalzinho e olha e fala assim, nossa, não, mas como é que você vive? Não é uma pergunta honesta. Minha prima fez uma pergunta honesta. Ela chegou e perguntou assim, nossa, como é que vocês fazem pra poder lidar com a rotina? Era uma pergunta honesta. Ela olhou e a conta não fechou, ela queria saber. Não era uma pergunta honesta. A pessoa pergunta assim, não, mas não é possível que isso tudo é seu. Mas o que você vai fazer? Como é que dá conta? Como é que paga a conta? Ela não contemplou a realidade, ela não consegue contemplar e não adianta eu explicar pra ela. E qual que é o problema? Não é sobre a Remichelle e os meninos dela. É sobre, às vezes eu não consigo explicar pra mulher que é possível ela casar com um homem bom. Muitas mulheres, elas começam, observa se o seu vocabulário tá assim, homem nenhum presta. A maioria quanto? Você fez um estudo estatístico? Você fez e saiu perguntando para homens na rua e colocou assim e viu que a maioria trai a mulher mesmo? Você fez essa conta na ponta do lápis? Ou você estava cercada de mulheres que eram traídas, mas tinha 1 milhão de mulheres que não foram traídas, só que você não as conhece? Porque você estava no Egito. E isso não é só sobre traição, não é só sobre marido. Eu, quando eu cheguei aqui, na comunidade, eu tinha uma visão de mundo porque eu estava no meu deserto, eu estava no meu Egito. E a Letícia me trouxe a visão, mas você acha que eu acreditava naquilo?
Não, ela queria me tirar do deserto, eu tava igual o povo, eu quero é voltar para o Egito comer minha cebola. Ah, desse jeito. Por quê? Eu não saí porque eu sabia que tinha algo diferente, mas foi muito difícil contemplar. Não basta você ver o outro vivendo, porque a gente começa a falar assim, não é pra mim. Então tem gente que até acredita que o meu casamento é feliz, mas acha que não é pra ela. Ah, porque eu já tô velha. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, não, porque ter esse monte de filho não é pra todo mundo. Cara, se Deus te chamou é pra você. Se Deus não te chamou não é pra você. E você sabe no fundo do teu coração. Se você tem. Ah, é porque eu sinto um desejo de usar coisa boa. Que eu sou um rico num corpo de pobre. Então será que você não tem que fazer alguma coisa pra começar a ser rico? E foi essas coisas que foram mudando aqui, porque na minha realidade era uma realidade de que muitas coisas não eram pra mim. Deus desenhou, colocou desejo no meu coração de forma sutil. Eu entrei numa mentoria e Deus colocou assim, na hora que eu assisti a primeira aula, a segunda, na verdade, porque a segunda aula ao vivo foi com um ex-aluno. Eu olhei para aquilo ali e falei, um dia eu vou dar aula. Mas eu imaginei que sabe aquela coisa de criança? Igual quando você vê um outro comendo, você quer comer também? Eu achei que era aquilo. E eu não estava preparada para acreditar que um dia Deus ia me levar lá. E Deus me levou lá. Mas se eu não tivesse aqui dentro, se eu não tivesse experimentando, se eu não tivesse alguém para me mostrar que era para mim, capaz que eu tinha recusado. Então, pra gente tomar muito cuidado, só queria reforçar essa fala da Letícia do Egito, porque a gente acha que quem tá no Egito é o outro. Não, não, é a gente. Deus trouxe cada uma de nós aqui, porque cada uma de nós tem o seu Egito. E a gente precisa ter os olhos abertos. Ah, mas eu não consegui enxergar ainda. Permaneça. Permaneça que você vai achar. É muito importante a gente estar nesse lugar de observação e de trazer isso como aplicação para a nossa própria vida. Porque, na maioria das vezes, a gente não enxerga uma vírgula da potência que a gente carrega. A gente não carrega. A Cleide nunca vai enxergar a potência total que ela carrega. A Cristina não vai. A Amanda não vai. A Bruna, muito menos. A gente não tem essa capacidade. A gente precisa acreditar mais na capacidade que Deus nos confia. E começar a ouvir o que ele fala sobre nós. Às vezes, a capacidade que as pessoas que estão à nossa volta veem, conseguem enxergar. Eu no dia, eu vou deixar você falar agora, tá, Cristina? Eu no dia que eu conversei com a Michelle, foi um azar, gente. Eu falei um negócio sobre temperamento num grupo da mentoria do Dr. Jorge, e ela me respondeu assim, atenciosamente, como ela sempre faz com todas as pessoas que chegam até ela. E na hora que eu ouvi a primeira palavra que saiu da boca dela num áudio, eu falei assim, gente, a potência que essa mulher carrega, eu tenho que colar nela depressa. Mas eu tenho que colar nela depressa, eu tenho que ficar próxima dessa mulher. Só que aí eu fui descobrindo que ela não tinha a menor noção do que ela carregava. E que, na verdade, eu precisava muito dela, claramente, mas ela precisava muito de mim também. E Deus estava unindo um propósito ali. E ela, cara, tudo ali através de uma única palavra que saiu da boca dela. Eu falei assim: essa mulher carrega uma potência incalculável, mas ela não enxergava nada. Ela se via muito pequena, ela se via completamente incapaz. Se via, não, porque ela ainda cuida de tudo isso. E às vezes a gente também se vê, eu também me vejo assim. E aí, aos poucos, de tanto ela ouvir, sabe aquele negocinho de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Ela tem experimentado isso. E ali, a palavra que lá vai gotejando pouco a pouco, tem perfurado as pedras do coração dela. Então a gente tem que sim persistir. Persistir na mudança, porque às vezes ela não é simples. E eu gosto muito de matemática, gosto mais ainda de física. Nós aprendemos lá nas leis de Newton, e eu vou falar isso aqui, você vai puxar a memória sua de muitos anos atrás, que tem uma lei de Newton que fala assim, e ela se chama lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso até que haja algo que faça ele se colocar em movimento. E um corpo tende a permanecer em movimento até que haja um movimento para que ele fique em repouso. Então, esse impulso inicial é um impulso que desgasta muito, mas que vale muito a pena. Cristina, sua vez. Ativou.
Não, que você estava falando da perspectiva, né? E da prosperidade. Muitas vezes, o tempo que eu estive no hospital grávida, eu olhei assim, até comentei muito com a Remy, que eu falei assim, gente, minha vida é um morango. Não, quando fosse tudo muito belo, tudo maravilhoso. Mas eu entrei no hospital, fiquei 2 meses dentro do hospital. Todos os dias eu tinha uma visita, eu tinha minha mãe, eu tinha alguém que vinha, me ajudava a tomar um banho, para que eu não fizesse um esforço, para que eu não perdesse meu filho. E, meu, eu vi gente que eu fiquei lá 2 meses com uma pessoa que não recebia visita. Outra que, tipo, o pai não estava nem aí para a gravidez da criança, que queria que ela morresse. E eu olhando assim, eu falei assim, meu Deus do céu, minha vida é um morango. Misericórdia. Eu falei assim, até comentei com a Remy muitas vezes que eu falei assim, não, Deus me deixou ele por um propósito, para mim chegar a algumas coisas que eu não dava valor, né? E perceber que, apesar de eu não ter dinheiro como eu gostaria de ter, eu sempre fui uma pessoa muito próspera e mimada, cara. Eu detestava que as pessoas falassem que eu era mimada quando eu era mais nova, mas eu olhei assim, gente, eu sou muito mimada. Eu falei assim, não só pelos seres humanos mesmo, mas por Deus. Eu comecei a enxergar que eu era mimada por Deus. Eu falei assim, gente, eu sempre reclamei que eu não consigo sentir o amor, que não sei o quê, narará. Só que assim, Deus é aquela pessoa comigo que é tipo assim, eu queria comer um bolo, tava sem dinheiro. Eu cuidava de uma criança, era batata. Ele fazia o pai passar no negócio, comprar exatamente o bolo que eu queria comer para ele tomar café de tarde. Aí ele falou, ai, Cris, falei pro meu pai comprar um bolo para a gente tomar café. Aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, e não é que ele sabia que eu queria comer o bolo, porque quando ele chegava em casa, eu chegava no mesmo horário, eu não tinha visto ele. Eu olhei assim, aí eu olhei, comecei a socar, eu falei assim, gente, Deus que me manda aí. Eu olhei assim, e olhando essa perspectiva, daí que você falou, a perspectiva de vida, na minha família, por mais que a gente brigue, por mais de todas as coisas, meu, o calo apertou de um, eu tô te xingando aqui, mas se o calo apertou, nós tá correndo atrás pra te ajudar. E eu falei assim, meu, a galera não tinha isso. Eu falei assim, gente, eu falei assim, uns povos tendo filho sem nenhum apoio, gente. Eu falei assim, como que essa mãe vai cuidar dessa criança, trabalhar se ela não tem um ser humano pôr essa criança pra dentro de casa, sozinha? Eu falei assim, gente. Só que na minha cabeça isso era surreal. Exatamente por isso. Porque no meu contexto de vida, e como eu gosto de viver, eu falei assim, eu não consigo ver, tipo, uma mulher tá lá no porpério dela, tal. Se eu tenho tempo, eu vou me oferecer. Eu falo para ela, eu não vou te visitar, porque eu acho que isso é um período, né? Mas se você quiser que eu vá aí fazer uma faxina, limpar você, eu vou. Sabe? Eu vou fazer tudo que você precisar fazer dentro de casa, eu vou fazer. Para aliviar a pessoa, porque eu sei que é um período delicado. Só que o pessoal, assim, né? Lá no hospital eu olhava, eu via assim, que o povo não tinha isso. Quando eu comentei da situação da Remy, que ela já estava indo para o sexto filho, que não sei o quê, que ela já tinha 5. Não, já tinha 6, né? Que um Deus levou. Tal. Eu falei assim, meu, a pessoa olhava pra minha cara, mas tudo é filho do seu irmão, eu. Gente, O homem é bom em fazer menino, Cristine? cara, perturbada do céu. Ô, Cristina, o homem é bom em fazer Meus menino. irmãos são casados, filhos, tudo da mesma maneira. Ô, Cristina, o homem é bom em fazer menino. Daniel nasceu com dom. Eu paguei pro show, meu pai e minha mãe muito fértil. Eu falei para eles, eu falei assim, gente, vocês falam do menino, mas ele puxou foi vocês. Eu falei que vocês parou, que vocês ficaram fazendo operação, fizeram não sei o quê. A parte assim, se vocês tivessem nada disso, vocês tinham morrido. Mas aí eu olhei assim, né? Eu falei assim, nesse sentido, eu olhei e falei assim, meu Deus. Eu comecei a dar um pouco, né? De agradecer um pouco mais, porque eu falei assim, até hoje, minha mãe é meu apoio em tudo que eu faço com meu filho. Meu pai também. O pai do meu filho participa da vida dele e tudo, só que ele mora lá na casa dele, eu vou aqui com os meus pais. Eu falei assim, meu, então minha rede de apoio sempre foi a minha família. Por mais que a gente brigue, por mais que a gente coisa assim, eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito próximo. Então, para mim, assim, foi muito surreal ver uma galera lá que os irmãos não veio visitar, brigado com os irmãos. Eu falei assim, meu, eu falei assim, gente, como que pode? Meu irmão foi me visitar, todo mundo ficou chocado. O meu primo veio de Minas, foi me visitar. O pessoal falou assim, nossa, mas por que o povo me disse? Eu falei assim, gente, graças a Deus, minha família é grande e o povo me ama.
Eu falei assim, né, que foi uma das experiências muito felizes que eu tive na minha vida. Porque a minha amiga passou por uma situação parecida. Né? Ela engravidou antes de casar, o pai de filho dela não gosta, Deus me perdoa, mas, né? E, meu, a família inteira virou as costas para ela. Tudo que ela olhou para mim e falou assim, Cris, mano, que bom, cara. A sua família está super feliz com seu filho. Meu, mas não teve um. De tio avô a primo, recém-nascido, aos meus sobrinhos. Todos ficaram felizes com a minha gravidez. E tem gente que não tem essa realidade, não tem esse apoio. Por mais que as pessoas vejam que você fez o caminho errado da vida, mas todo mundo é apaixonado com meu filho. Né? Todo mundo quer conviver com ele. Ninguém, nas minhas tias, ninguém quer ser tia. Todo mundo quer ser vó, que eu sou vó. Eu não sou tia desse meu filho. Pronto. Eu faço o que não faz da sua vida, meu filho é vó. Mas assim, eu falei assim, meu, e uma galera que as próprias vós não querem ter os filhos, os netos por perto. Eu fiquei me perguntando, chocada com isso. Nessa questão da perspectiva, eu falei assim, meu Deus, eu sou próxima nesse sentido. Porque a minha família, por mais que a gente se brigue, a gente tenta ser unido o máximo possível, né? Era isso que eu tinha para falar, gente. Que preciosa a sua fala. Sua fala, quando você começou a falar, veio para mim a seguinte frase: a gente tem tornado o extraordinário comum por causa de não estar com essa perspectiva aberta. O extraordinário comum. Então, comece a olhar hoje, que você faça como tarefa para o seu dia, olhar para quantas coisas extraordinárias que você tem visto isso como comum. Comum. Eu lembro de ouvir, eu vou deixar você falar agora, tá, Dari? Eu lembro de ouvir, antigamente o povo falava muito isso. Pensa no pessoal lá na África, você tá estragando comida. Olha, pensa lá no pessoal lá na África. Vocês lembram de alguém já ter ouvido falar isso? A gente tem que lembrar desse pessoal. Quando, na verdade, eles estavam querendo falar pra gente justamente isso. Para de tornar o extraordinário comum. Para de tornar o extraordinário comum. Dari, sua vez. Bom dia, Letícia. Bom dia, meninas. É, a fala da Cristina agora, nossa, veio assim muito a calhar com o que eu estava pensando aqui, de como a gente está deixando a realidade às vezes enraizar nas nossas famílias. Ter empatia é muito importante, porque a gente realmente vive em um outro contexto agora, né? De famílias que às vezes não são totalmente estruturadas como as nossas. Eu vim de um lar estruturado, de pais e irmãs, filhas dos mesmos pais, mas a realidade realmente está diferente agora. Acho que o problema nasce quando a gente deixa essa realidade enraizar no nosso meio. Por exemplo, ouvindo a Cristina falar de toda a assistência que ela teve no hospital, e a gente vê, às vezes, as famílias distorcendo essas assistências, né? Ah, hoje em dia o mundo está diferente, então eu não preciso assistir os meus filhos, da mesma forma como eu fui assistida. Cristina falou que apesar dela ter a família ser grande, elas são unidos, né? Como é importante a gente trazer isso para o mundo atual, né? De, às vezes, pegar uma família desestruturada, mas ensinar que aquilo ali pode ser, essa chave pode ser virada. A gente não precisa deixar essa raiz da desestruturação familiar enraizar no nosso meio. A gente pode ensinar, assim, que é real aquilo, mas não é normal. Eu acho que o problema no Egito foi que o povo entendeu que aquele ali, a realidade que eles estavam vivendo ali, era a raiz deles, quando na verdade não era. Eles deixaram o coração deles ficar enraizado naquilo, quando na verdade Deus não os chamou para aquilo. Eles eram um povo estrangeiro no meio do Egito, mas deixaram o Egito enraizado no coração deles. Por isso a dificuldade de, às vezes, eles saírem de dentro do Egito. Mesmo sendo escravos, eles queriam permanecer ali. Então, por quê? Porque o mais fácil era estar ali no comodismo, né? De não tirar a realidade, transformar a realidade no que Deus chamou para ser feito. E às vezes a gente vê famílias totalmente estruturadas, mas que ao invés de manter essa estruturação, não leva para as gerações futuras esse apoio familiar, essa união entre os irmãos, essa assistência aos filhos, porque a gente vive mil e uma tarefas, né?
Quantas aí, além de ser mães, serem donas de casa, às vezes trabalham fora, mesmo as que trabalham dentro do lar, acumulam diversas funções, mas a gente às vezes escolhe não dar essas assistências, né? Hoje eu levantei de madrugada como de costume, mas foi um pouquinho mais agitado porque eu escolhi fazer as marmitas que eu vou levar para minha filha para facilitar um pouco a rotina dela estudando. Então a gente às vezes deixa essa realidade impregnar na nossa família e não quer assistir o outro, não quer dar essa assistência. E quando a gente deixa a realidade do mundo impregnar no nosso coração, não de uma forma empática, porque ser empático é fundamental, mas de uma maneira de trazer essa realidade como normalidade, o nosso coração fica preso ali. Fica preso a não dar assistência, todo mundo está agindo assim, então também vou agir. É normal não ser unido na família, não é normal. Pode ser a realidade do mundo hoje em dia, mas o normal é a gente ter esses laços sanguíneos e às vezes os não sanguíneos também e procurar ajudar o nosso próximo. Essa realidade de ser cada um para o seu lado está deixando a gente muito disperso. Não assistindo a quem está do nosso lado, assistindo é ajudar, né? Não ver, não assistir de ver, mas assistir de ajudar. E não deixar essas raízes do mundo, né, impregnar no nosso coração. Porque a gente se adequar à realidade que o mundo está vivendo, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para estar no mundo, mas fazer a diferença no mundo. Não ficar alheio, não ficar numa bolha, não ficar como um cavalo, né? Um cavalo adestrado. Mas transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Que é isso que ele nos chamou para ser. É só isso. A Adriane, enquanto falava, ela me lembrou de uma fala que eu ouvi do médico quando eu tive meu primeiro aborto. Ele virou para mim e falou assim: Olha, não fica triste, não. Isso é normal. Aquela fala, gente, entrou para mim igual um tiro dentro do peito, assim, ó, de uma vez. Eu peguei, eu saí de lá e falei assim: normal? Perder um filho é normal. Aquilo pode ser comum, mas nunca vai ser normal. E eu quero que vocês ouçam tudo que a Kadari falou, leve isso para o coração e saiba, às vezes, viver da forma como a gente está vivendo, né? Alheio ao outro, de não se importar, de não se preocupar, de às vezes ter se fechado porque muitas vezes foi machucado, é comum. Mas nunca vai ser normal. Normal é você se desgastar no amor de Cristo para que você alcance outras vidas. Porque isso é desgastar, acordar de madrugada para fazer alguma coisa para levar para a filha que está lá morando longe é se desgastar, mas se desgastar no amor de Cristo que te renova. O problema é que muitas das vezes a gente está querendo se desgastar sim, mas se desgastar querendo receber em troca. É se desgastar querendo reconhecimento. É se desgastar querendo de volta. É se desgastar de um jeito errado. E o Dr. Jorge, ele fala para nós uma frase que eu sou apaixonada e que me fez mudar muito na minha perspectiva, é que ferramenta não cansa. Quando a gente está nas mãos do Senhor, fazendo por Ele, por amor a Ele, assim como aquele versículo que nós começamos ontem, né? Tudo é dele, por Ele e para Ele. Quando nós estamos nesse lugar aqui, a ferramenta não vai cansar, não, amigas. Ela não vai cansar. Você sabe por quê? Porque o Senhor dá forças ao que não tem vigor. Ele renova. O Senhor, ele vai tirando de nós algo que nós não temos capacidade, mas que por ele nos capacita. E aí esse amor não nos falta. A gente dá isso de um lugar de abundância. E isso vai abundando na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro, e para nós não vai nos faltar. O problema é quando isso vem de um lugar de falta. Aí sim, aí é problema. Então não torne o que é comum normal, porque não é não. Normal é a gente conseguir superabundar. Porque nós viemos de um pai que superabunda em tudo que faz. Nós viemos de um pai que consegue superabundar, independente se há falta ou se há abundância. Ele continua a entregar. Isso é normal. Por isso que eu falei ontem sobre identidade. Se nós não estivermos firmados nessa identidade, essa abundância não consegue vir de nós, não. Tá? Joalene, é com você. Bom dia, meu amor.
Bom dia, tudo bem com vocês? A questão que Darielle estava falando, que você estava falando em termos de, né, que no povo do Egito deixou a raiz do Egito, o povo deixou a raiz do Egito enraizar na vida deles. E isso, nisso eles tiveram a dificuldade de sair. Eles saíram, né? Mas naquele período do caminho ali, eles reclamavam, eles murmuravam, né? Eles iam até Moisés e falavam assim, "Ô, falta água, né? Falta comida, falta isso, falta aquilo." E quando a gente tá, eu falo que eu já passei por esse período da questão da murmuração, de ter tudo à minha volta e eu não enxergar aquilo que está à minha volta, de ter, né, andar com os olhos tampados e achar que a minha realidade era só aquela ali. É claro que existem situações que a gente continua nesse mesmo estado, a gente passa por momentos que a gente pensa assim que não tem saída, que aquilo ali pronto, acabou, né? A gente não tem essa visão lateral, né? A visão atrás da gente para poder saber, "Oh, eu posso virar, né? Eu posso mudar de sentido e seguir outro caminho, por causa dessa dificuldade, dessa raiz que fica na gente. E muitas das vezes a questão do reclamar faz com que a gente desobedece, né? E no período do caminho, eles desobedeceram. Quando o Senhor falava assim, eu vou derramar o maná, eu vou jogar o maná, vocês vão comer tudo hoje. Vocês não vão guardar. Eles guardavam, o que que acontecia? Estragava, né? Por quê? Porque eles imaginavam assim, gente, se faltou, e se faltar? E se acontecer de amanhã não cair o maná, e o que que nós vamos comer, né? Eles não olhavam e pensavam assim, Deus está sustentando, Deus está cuidando. De dia tem uma nuvem tampando o sol e à noite tem a luz iluminando o caminho. Será que eles percebiam isso em volta deles? Será que eles percebiam o cuidado de Deus? Mas aquela raiz estava ali dentro deles ainda. A raiz que saiu com eles de lá, agarrada neles, né? Então foi se passando pelo caminho, foi se passando a desobediência, eles desobedeciam, Deus perdoava, depois e Deus providenciava e foi assim, né? E isso vem de geração em geração, e isso não é de hoje, isso vem lá de trás, né? E até que agora a gente tem que acordar para que nós venhamos ter uma visão aberta, né? E pensar assim, quando você falou aí a questão da ferramenta não cansa, pegar isso e colocar nas nossas vidas. Porque enquanto eu estiver batendo no lugar errado, é sinal de que a minha mente está limitada, a minha visão está limitada. Eu não estou olhando para quem está do meu lado, ou quem precisa, ou quem não precisa, né? Tem alguém da minha família, tem alguém do meu lado, tem alguém na minha frente, tem um amigo, não tem. Então, a questão, eu falo assim, quando Débora foi ganhar o bebê, estava tudo planejado, tudo direitinho, tudo bonitinho. A nossa ideia era chegar lá para ver o bebê nascer. Nós chegamos lá depois, no outro dia. Mas foi uma rede de apoio assim. Minha mãe foi para a cozinha. Eu fui para ajudar ela com o bebê. E o Dante ficou, o avô ficou em volta, cuidando de tudo que precisava. Então, quando ela falou aí, a Cristina falou a questão da rede de apoio, isso é muito importante. Quantas pessoas não tem? Não tem ninguém perto, né? Às vezes você pensa assim, ah, a pessoa tá lá, ninguém. Mas às vezes ela não tem ninguém perto. Mas eu fico pensando que isso veio lá de trás. Que quem sabe dentro do nosso coração ainda tem a raiz ainda do Egito lá dentro. Ainda tá ainda, né? E essa raiz do Egito, quando a gente fala, é a raiz lá do mundo, é dos sentimentos do mundo. Não é o sentimento de quem vive livre em Deus. Livre em ouvir Deus, deixar Deus entrar no coração e falar assim, aí, você pode fazer mais. Você pode ir mais à frente um pouquinho. Não fica limitado aí onde você está, não. Né? E eu tenho vivido isso. Eu quero que vocês pensem o seguinte: lembrem dos 5% e dos 95% que eu falei com vocês agora há pouco. Entendendo o racional, todo mundo entende, tá?
Todo mundo entende. Todo mundo entende. Isso aqui eu quero que fique bem claro. Eu sei muito bem que no racional todo mundo entendeu isso. A questão aqui é que para acessar isso na realidade, a gente tem que acessar isso no emocional. O emocional é completamente diferente, porque a conexão entre um e outro, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Tá, meu homenzinho aqui, ó. Aqui, nesse campo, vocês estão acessando tudo. Minha canetinha tá ruim. Nesse campo aqui, vocês estão acessando tudo. Tudo está sendo acessado, tudo está sendo falado. Mas se isso não toca o seu emocional, aqui, não troca a realidade aqui fora. Não vai trocar. Tem que acessar o racional, tem que acessar o emocional para que a realidade aqui fora mude. Por que, Letícia, você está falando isso? E tem parecendo até que você está falando meio grego. Porque eu li a mensagem da Amanda aqui e ela me fez lembrar de uma coisa. A Amanda colocou assim, ó, que ela cresceu com os pais separados e ela tem um irmão por parte de pai e mãe. E um irmão por parte de pai e mãe e uma irmã por parte de pai. E quando ela casou, ela sempre falou com Deus que ela queria ser para os futuros filhos dela que o que os pais dela não foram para ela. E ela sofreu muito com isso na questão emocional. E se Deus permitir, ela quer e vai ser diferente com os filhos. E eu me lembrei de uma situação que eu passei, porque apesar dos meus pais terem crescido, terem vivido juntos, o casamento ali não era das melhores, não, sabe? Sempre teve muita encrenca, muito problema, muita briga, traição, já teve de tudo. Então, quando eu entrei no meu casamento, eu entrei com a mesma visão da Amanda. E quando eu me pegava tendo os mesmos comportamentos dos meus pais dentro do meu casamento. Não é porque eu não queria, porque eu queria. Eu falava com os meus 5% que eu queria fazer diferente, mas eu não sabia fazer diferente. Eu não sabia agir diferente. E quando vinha o confronto, quando via a situação, eu só tinha sido aprendida a agir de um jeito, que era o mesmo jeito que os meus pais agiam. Então, quando o confronto, o problema aparecia, eu só tinha sido ensinada a agir de um único jeito. Aí, como a Michelle falou, tá aí a importância da comunidade. Por quê? A liberdade, gente, para o povo do Egito, não era uma memória. Eles não tinham sido ensinados a viver em liberdade. Era um conceito completamente novo. E vocês lembram da época da escola? Vou voltar para a matemática. Quando a professora chegava dentro de sala e ensinava um conceito novo de matemática, o que acontecia com a gente? Surtava. Até eu que sou da matemática, eu surtava. Que eu faço, esse trem não é para mim. Isso é difícil demais. Então começa a entender aqui que apesar de ser muito bonito no papel, nossa, é só confiar em Deus, mas você nunca aprendeu a habilidade de conseguir confiar no seu pai, de poder confiar nas palavras dele. Apesar, vamos suponhamos então que você tenha confiado no seu pai, que você tenha coisa, mas o seu pai te frustrou. O seu pai teve hora que ele não pode que ele não pôde socorrer. A sua mãe, apesar de você amar a sua mãe teve uma hora que ela pisou no seu calo. Teve uma hora que a sua mãe quebrou sua confiança. E por mais que você queira acreditar em Cristo, em Deus, com toda a potência que Deus carrega, você olha para ele como se antes tivesse o seu pai. A imagem que o seu pai criou com você, ela tivesse tampando a sua visão de quem Deus é. E o seu pai foi falho, o seu pai errou. O seu pai não conseguiu te proteger na hora que precisava. O seu pai não conseguiu realizar os seus sonhos. O seu pai tinha limite. Quando você falava assim, pai, compra isso aqui pra mim, eu quero tanto, pai, tá todo mundo com aquilo ali, pai, compra pra mim. Ele falava assim, não, não pode. Eu já falei com você que eu não tenho dinheiro. Como que você olha pro Senhor hoje e pede algo pra ele se o seu pai era limitado? Como que você chega para ele e fala com ele dos seus sonhos, sendo que todas as vezes você ia abrir a boca perto do seu pai zangava com você, cortava você no meio? Como que você vai conseguir
Abrir o seu coração para o Senhor de verdade, e às vezes você está achando que isso é algo ruim que está acontecendo, é porque eu não consigo falar com o Senhor. Não é que você não consegue, você não aprendeu. Você não sabe o que é se entregar. Você não sabe o que é ter um lugar seguro para voltar. Você não sabe o que é conseguir abrir o seu coração e a outra pessoa não te julgar, a outra pessoa não querer resolver o seu problema antes de você acabar de falar. Como que você vai enxergar Deus desse jeito se aqui você não experimentou dessa realidade? Então é muito bonito a gente ouvir falar desse Deus. E a gente conhece esse Deus de ouvir falar. Conhece. A gente está, muitas das vezes aqui, vocês estão na igreja a vida toda. Muitas das vezes vocês ouvem pregação a vida toda. Muitas das vezes você já teve pequenas experiências com o Senhor, mas é completamente diferente quando você experimenta da liberdade de conhecer Deus por quem Ele é. De você não ter ressalvas com o Senhor. De você poder falar, abrir, você poder pedir, você saber exatamente com quem você está conversando. Nessa lógica, a gente entra nesse Egito interior que eu estava falando para vocês, não como apenas uma prisão externa, mas os lugares internos no qual a pessoa aprendeu que determinadas formas de viver. Muitas vezes, antes mesmo de poder escolher, vou deixar você falar, tá, Cristina? A ideia central é muito simples. Existem lugares internos nos quais eu aprendi que não podia crescer. Vou contar uma experiência antes de deixar a Cristina falar aqui, que eu descobri há pouco tempo, eu compartilhei com as meninas da comunidade. Todas as vezes, eu vou entrar um pouquinho antes disso aqui. Quando eu era nova, eu queria muito trabalhar e ter dinheiro. Muito, muito. Não que meu pai não me desse dinheiro, mas meu pai me dava dinheiro de forma limitada. Então eu tinha vontade de ter o meu dinheiro desde muito cedo. Então quis muito trabalhar, foi contra a vontade dele. Ele conseguiu um serviço para mim, eu comecei a trabalhar para eu ter meu próprio dinheiro. Beleza, tendo meu próprio dinheiro, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir mais dinheiro, porque esse dinheiro não tá dando para mim não. Aí eu comecei a fazer bolo. E eu sabia que meu pai ia encrencar comigo se eu fizesse bolo. Então, eu fiz o bolo escondido, saí para vender escondido. Na volta, ele descobriu que eu estava vendendo bolo. Porque o povo tinha uma língua que não cabia dentro da boca, e soltaram a bendita da boca de caçapa e contou que eu estava vendendo bolo. Ele falou assim: que humilhação! Vender bolo! Você não pode vender bolo, não. Sai pro meio da rua fora vendendo bolo. Você tem que ter noção das coisas, que não sei o que tem. Mas me ensaboou. Aquilo, o sonho de vender bolo foi por água abaixo. Ele criticou e botou defeito no meu bolo, ele botou defeito na minha atitude, ele botou defeito na minha proatividade de ir, de querer fazer, ele botou defeito nas pessoas pelas quais eu procurei para poder vender bolo, ele botou problema em tudo. Passou. E então, na faculdade, eu precisava de dinheiro, mais uma vez. E eu precisava de dinheiro, assim, rápido. Eu falei assim, eu vou começar a vender alguma coisa. Eu tô trabalhando, mas eu preciso de dinheiro. Eu vou vender empadinha na escola. Porque eu sou muito boa em fazer empadinha. Eu adoro a minha empadinha. Eu vou vender empadinha na escola. Montei as empadinhas, arrumei uma caixinha, fiz durante o dia quando ele não estava em casa. Fui para a faculdade o primeiro dia, vendi, que era uma beleza que vendeu igual água. Meu treino gostou demais, gente. Modéstia à parte, eu sou excelente na cozinha. Fiz aquele trem, ficou uma delícia. No segundo dia, eu estava saindo para a faculdade com a caixinha, ele viu. O que que é que você está arrumando? Eu falei assim, eu estou vendendo padinho na escola. Você é uma louca, você é uma esclerosada, você vai fazer o que com isso na faculdade? Ninguém vai comprar isso. Um trem horrível desse, você tem que ter noção das coisas. Olha só para você, não sei o que que tem. Foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. 4 ou 5 dias depois, deu um problema na escola, a mulher me impediu de vender, eu nunca mais pude vender nada na escola. E aí, eu fui trabalhando, continuei trabalhando, mas eu trabalhava muito bem quando era escondido. Vou explicar para vocês. Eu fui professora particular durante 12 anos. E eu era professora dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas que estavam fora, elas não sabiam o que acontecia dentro da casa. Eu ia e trabalhava escondido. Recebi muita crítica do meu pai mesmo assim, mas eu trabalhava escondido, então não estava ao público. Depois eu comecei a trabalhar dentro da minha casa, porque entrou a pandemia e as pessoas vinham dentro da minha casa, as pessoas não viam eu trabalhando. Meu pai me criticava mesmo assim, mas eu ainda estava escondida, da mesma forma como eu estava escondida quando eu tentava empreender lá fora.
E aí, quando eu tive que ir para as redes sociais e começar a falar sobre o meu trabalho, começar a expor publicamente, enquanto terapeuta, enquanto neurocientista, enquanto uma pessoa que ajuda mulheres, eu não tinha coragem de aparecer senão nos stories, que era o meu lugar onde eu estava escondida. Só o meu público me via. No feed eu não conseguia aparecer. E eu falava, eu me questionava, eu falava assim, gente, por que que eu não consigo aparecer? Por que que eu não consigo falar sobre o meu trabalho? Eu amo o meu trabalho. Eu sou fã número um do meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas eu não consigo trazer isso para fora. Por quê? Até que eu lembrei de todas as vezes que eu tentei empreender e a voz que eu ouvia era do meu pai. Significa que meu pai é uma pessoa ruim? Gente, eu sou apaixonada com meu pai. Eu sou louca com meu pai. Sou alucinada nele. Amo meu pai, de todo o meu coração. Guarda mágoa, Letícia. Hoje eu já resolvi todas essas mágoas. Mas eu tô querendo te lembrar que existem coisas que estão te travando por causa da visão de um pai que você tinha. E adivinha só, o Senhor me chamou para esse trabalho. Ele me chamou para ensinar através de tudo aquilo que eu já experimentei, de tudo aquilo que eu já vivenciei. E se eu não vou, quando que eu ia alcançar a Cleide? Eu não lembro, nunca ter visto a Cleide na minha vida. Quando que eu ia alcançar a Cristina? A Amanda. Quer ver? Tem mais gente aqui que eu não conheço, ó. Tem um Samsung aqui que eu nunca vi. A Michelle, que tá lá do outro lado do país. A Vânia tá aqui na minha cidade, mas eu ainda ia ver, mas nunca ia alcançar. A Vânia é um amor. A Dineia, o Gerson. Quantas pessoas aqui dentro que eu jamais ia alcançar se eu não tivesse mudado e observado que voz era essa que estava falando na minha cabeça? Uma prisão e uma visão de um pai que não é o pai que Deus é. Cristina, sua vez. Eu sempre me atrapalho com o microfone. Ah, não, você estava falando dessa visão de um Deus, né, que é diferente do pai da gente, né? Eu passei muito tempo com essa visão de Deus, sabe? Com em relação ao meu pai. Hoje, Deus, graças a Deus, fez todo um trabalho comigo dentro do grupo de oração, de cura e libertação, para me fazer ver que, por mais limitado que meu pai fosse, do jeito dele, ele tem esse motivo, né? Que nem eu falei ontem. O meu pai, ele não teve esse carinho de mãe. O carinho do meu avô foi muito. Nossa Senhora, Deus me livre. Né? A gente vai conhecendo a história da pessoa, a gente começa a entender o porquê das pessoas serem como são. Né? E Deus foi. Eu falo que Deus ele me mima, porque ele foi trabalhando comigo o tempo que eu estava no grupo de oração. Esses meus traumas, meus principalmente com o meu pai, né? Tanto que hoje o pessoal fala que eu sou presa dentro da casa do meu pai, que eu tenho medo de deixar ele sozinho. Então, assim, eu falo, pô, realmente isso me prende muito. Tenho mesmo. Né? Hoje meu pai já está com 80 anos. Né? Eu sou a única filha que está dentro de casa, meus irmãos todos casados, né? Então, e por mais limitado que ele seja nas ações, que eu acho que ele está, que me faltou muita coisa, para mim ele ainda deu muito mais do que ele deu para o marido da Remy e para os meus outros irmãos. Né, em matéria de carinho, perto do que ele teve. E quando a minha primeira sobrinha nasceu, hoje ela já está com 20 anos, Deus me deu a seguinte frase: o seu pai está sabendo o que é amor por causa dela. Que foi um amor sem cobranças. Foi um amor que foi só dado o amor para ele. Ele não precisou dar nada para ela amar ele de volta. Eu olhei assim, nossa. E foi quando Deus foi me mostrando a realidade de vida do meu pai. Ele falou assim, minha filha, tanto que eu brinquei com a Remy esses dias, eu falei assim, Remy, o meu pai, ele não tinha mãe, com 4 anos de idade, meu avô botou ele para ser companheiro das mulheres da fazenda, para ter dinheiro, né? E nesse período ele sofreu vários abusos do pessoal na fazenda, né? Psicológicos, assim, e tal. E eu falei assim, ele ainda conseguiu, na nossa infância, no jeito dele, se vestir de um Papai Noel para dar presente pra gente. Eu falei assim, mano, meu pai já chegou a fazer isso. Aí eu falei assim, olha quanto ele evoluiu, apesar de ter vivido no Egito, né? Assim, na escravidão dele. Ele conseguiu. Isso sempre foi uma coisa que ele sempre mostrou muito pra gente, né? Eu, acompanhando a campanha da fraternidade desse ano, eu cheguei até a compartilhar com as senhorinhas do grupo que isso, eu não sei o que passar necessidade.
O meu pai e a minha mãe passou de não ter, não saber se ia ter o almoço e a janta. E eu falei assim, todas as limitações dele, por ele não ter estudado e tudo, ele nunca deixou faltar nada para gente no quesito material, né? O quesito emocional falta um pouco exatamente por ele não ter, né? E uma das minhas orações com Deus, ele olhou para mim e falou exatamente isso, que o meu pai é tipo o seu, né? A gente vai falar as coisas para ele, ele joga a gente lá embaixo, você desiste de fazer o treino. E Deus olhou para mim e falou assim, filha, que eu tava com muita raiva dentro de mim. E isso é nítido. Até hoje eu ainda tô com bastante raiva. Mas Deus olhava para mim e falou assim, filha, e eu fazendo adoração. Senhor, eu te amo. Eu te amo, filha. Foi nítido a voz de Deus para mim assim, filha, fala o que você está sentindo. Não é isso que você quer falar para mim. Você tá com raiva. E a sua raiva é de mim, não é dos outros. Você está contando dos outros, mas a sua raiva é comigo. Fala para mim o que você está sentindo. Porque eu quero quem você é. Eu não quero o que o mundo quer que você seja. Eu te quero do jeito que você é, estourada, explosiva, sem raiva, sem raiva. É assim que eu te quero. É assim que a sua oração vai chegar a mim. Né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir separar, né, essa imagem de paz que a gente tem na Terra de Deus. Porque ele olha para a gente realmente com amor e carinho. E ele quer que a gente fale a nossa verdade, consiga se abrir com ele, seja você estando alegre, seja você estando triste, seja você estando com raiva dele. Né? Foi uma das experiências muito boas que eu vivi com Deus, isso. Até hoje, eu falo, pô, você estou toda errada. Mas se tem uma coisa que eu faço, é conseguir fazer minha oração para Deus do jeito que eu estou, que eu estou sentindo. Que é falar realmente assim, meu, não estou gostando disso, 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 disso. Por mais que eu não consiga falar para o mundo, mas com ele eu consigo falar. Porque eu acredito que esse nosso, né, lado espiritual é muito bom quando a gente tem noção de que existe algo maior do que nós. Porque senão a gente vai começa a olhar para o mundo, a gente começa a achar que as coisas são normais, né? A gente começa a ver coisas que a gente fala assim, é normal, mas não é. Se tornou comum, mas normal não é. Né? Então, assim, quando você falou disso, de conseguir separar essa desvantagem que tem, eu me lembrei muito desse dia de adoração que eu tive, né? Que Deus foi claro mesmo, ele falou, minha filha, fala, você tá com raiva, e é de mim, não é dos outros, não, pode falar para mim que você tá com raiva. Ele não vou deixar de chamar por causa disso. Né? Então, assim, é muito bom a gente conseguir olhar e ver realmente que aquilo que a gente acredita, né, é verdade. Porque ele vem falar com a gente mesmo essa verdade. Eu estou te amando, independente, né? Que é um dos textos que eu trago para mim, assim, sempre, desde que eu comecei a vivenciar com Deus. É a menina dos olhos. Você é preciosa, você é a menina dos meus olhos. Porque eu tinha essa dificuldade na vida, de achar que eu era preciosa para alguém. É uma das pessoas que mais olha para mim e fala isso, Ana Cris, você é amada. Por mais que você não consiga enxergar isso. Né? Eu falo com os meus índiozinhos, como ela fala. São a maior prova disso. Que Deus sabe que esses meninos é minha vida. Os meus sobrinhos sempre foram minha vida. Né? Hoje, meu bebezinho está aqui também para ser mais um. Né? Mas eu sempre dei minha vida por esses meninos. Né? Então, assim, e Deus foi mostrando mesmo isso, que é eles que me fazem querer ser melhor. Né? Eu rezei muito por julgo hereditário, que na minha família tem bastante, né? E sempre pensei nos meus sobrinhos, eu pensava em ter filhos, eu sempre falei para Deus, Senhor, eu não quero que todos esses pensos ruins, essas coisas ruins que eu vejo na minha família, passem da minha geração para frente. A gente já está bem ruim. Eu não quero que as crianças tenham isso também, porque é muito complicado. Os pesos que a gente vai carregando de geração em geração, e eu olho assim, eu quero que os pequenos consigam se libertar disso, né? E Deus dá-nos todas essas ferramentas para a gente conseguir tentando. Embora eu precise trabalhar muito, né? Isso que você falou, assim, né? Faz muita terapia para trabalhar as coisas, mas muita coisa Deus veio já trabalhando dentro de mim e veio mudando através dessas crianças. Eu falo assim, Deus tem um porquê de mandar tantas crianças para essa família, né? E eu penso na prosperidade, né? Teve uma vez minha mãe reclamando, é muitos filhos. Eu falei assim, mãe, você já parou para pensar que na Bíblia ter muitos filhos é sinal de prosperidade?
É sinal de que você está fazendo alguma coisa certa. Eu falei assim, na minha família mesmo, só tem um neto. E não vai ter mais. Só tem um. Eu falei assim, se esse menino resolve ser padre ou não ter um filho, eu falei assim, essa geração acabou. Eu olhei para minha mãe e falei assim, olha a oportunidade, olha o que Deus está mostrando para vocês através desse monte de criança, né? Porque com os Darlene e os outros, meus pais têm 10 netos. Aí eu olhei assim, eu falei assim, olha, eu falei assim, alguma coisa vocês fizeram de certo nessa vida, gente. Eu falei assim, que Deus está dando chance da geração de vocês serem enorme. Eu falei assim, já pensou se todo mundo seguir esse mesmo caminho da minha idade? Eu falei assim, minha filha, a nossa família vai viver por muitos, muitos anos ainda, né? Então eu Deus, falei assim, enquanto você falava, Cristina, eu pensei em uma fala sua que me marcou, que foi, eu acredito que foi a frase que marcou a sua experiência também, né? Deus te quer como você é. é, muito. Eu falei assim, não, que o mundo quer mudar a gente, né? Quer que a gente seja, se encaixe nos mundos, né? E eu falei assim, nossa, e aquilo para mim foi muito bom. E eu falei assim, que Deus realmente, ele mostrou para mim, assim, filha, eu quero você assim, nervosa, estourada, explosiva. É assim que eu quero você, né? A gente vai tentando trabalhar com o tempo, né? As coisas que precisam ser mudadas. E isso é muito bom. Eu olho assim, eu falo assim, né? Eu e a Rema, a gente conversa muito sobre essas coisas, né? Do quanto Deus vem olhando para a gente. Peraí, filho, cuida da mamãe, tá chorando. Aí eu falei assim, então, assim, muita coisa Deus trabalhou na minha vida, assim, né? Em relação à família mesmo, que eu tenho muitos traumas com a minha família, mas eu os amo muito. E Deus sempre me levou a tentar enxergar, né? O passado do outro, vai tentar entender, principalmente se tratando dos meus pais. Tiveram, né? Eu falo muito do meu pai, que eu já vi cada coisa dele assim, que eu fiquei assim, meu Deus. E muito já foi perdoado, muito precisa ser trabalhado, mas que me fez olhar, e, assim, ter certo orgulho, sabe? De olhar assim e falar assim, meu, apesar de todas as dificuldades que passou na vida, ele conseguiu vencer. Ele conseguiu dar pra gente o que ele não teve, tem toda a carinho, amor, atenção. Hoje ele consegue dar um pouquinho mais por conta das crianças mesmo, que realmente foi o que Deus falou. Ele não sabia o que era amor, porque ele não teve. Você não tinha como dar aquilo que ele não teve. Eu falei assim, não. Então, assim, né, a gente conseguir chegar também, né? Volta da perspectiva, né? A gente olha uma realidade, mas cada um olha a vida de um ângulo, né? Era isso, gente. Porque o meu filho não vai me deixar falar mais. Senão eu acabo com o tempo da Então aula. vamos lá, que agora eu vou finalizar. Nós já estendemos muito aqui. É muito importante, gente, a gente entender que esses padrões, eles vão se manifestar em alguns condicionamentos, medos, culpas, crenças, identidade antiga, lealdade familiar. Então, eles vão aparecer em alguns padrões específicos, como, por exemplo, medo de superar, medo de aparecer, medo de prosperar, medo de parecer próspera, medo de ser diferente, medo de ocupar espaço. Sabe quando você chega num lugar, você quer ficar escondidinha? Você não quer nem aparecer que você tá ali? Você foi convidada, mas você quer ficar sempre nas beiradinhas? É. Medo de receber. Seja um elogio, igual a gente brincou ontem, né? Falar assim, nossa, Amanda, que blusa de frio bonito. Menina, custou R$ 15. Ai, Jesus, eu dou um couro no vocês. Medo de, às vezes, desfrutar daquilo que você tem tanto batalhado para conseguir. E nenhum desses medos, eles às vezes surgem de um evento traumático. Então, muitas das vezes, eles vão ser aprendidos de forma silenciosa. Em ambiente onde crescer era visto como deslealdade, onde permanecer pequena era a forma mais segura de você continuar pertencendo. A gente tem várias experiências para que podemos compartilhar aqui para poder falar sobre isso, mas o que eu quero que vocês estejam atentas aqui é que esse Egito ele pode aparecer de várias formas e às vezes parece, verbalmente falando, que a gente já resolveu. Só que tudo que a gente tem, gente, são crenças. Tudo. Tudo que a gente tem, na verdade, são tudo crenças. Então, a forma como a gente olha para os pais, a forma como a gente olha para a vida, a forma como a gente olha para as circunstâncias, a forma como a gente olha para o que vai acontecer, a forma como a gente olha para o nosso cabelo, a forma como a gente fala, tudo é crença.
Você vai perceber, se você fizer uma análise hoje durante o dia, você vai perceber que você acredita em coisas que você nem sabia que acreditava. Você vai perceber isso. Então, amanhã, quando nós formos falar, nós vamos falar sobre esses vários Egitos e nós vamos aprender também. Amanhã eu acredito que já dá para a gente entrar nessa parte do reconhecimento do próprio Egito e entrar nesse lugar de transformação. Não perca a aula de amanhã. Usufrua do que você aprendeu aqui hoje, mas também para você olhar para dentro e perceber aonde você tem vivido aprisionada. Se vocês quiserem compartilhar no grupo, compartilha que eu vou estar lá, eu vou conseguir ajudar vocês, vou conseguir aconselhar vocês. Às vezes a sua experiência é uma experiência que pode ajudar demais a outra pessoa. Então compartilhe isso. Tem a Michelle, tem as meninas do grupo que vão poder auxiliar vocês ali no que vocês precisarem. Usem o grupo para trocar experiências, para vocês compartilharem aquilo que vocês têm aprendido. Quanto mais vocês participarem ativamente, mais isso enraiza dentro da mente de vocês, mais vocês vão conseguir colocar em prática. Aproveitem esse momento. Usem isso, tá bom? Vamos filmar? Liguem a câmera aí, quem está com a câmera desligada, para nós nos despedirmos. Quero que vocês ficam rindo, vocês não ficam cara de brava, não? Que depois vocês falam assim: ah, mas postou o vídeo e eu tava feia. Vocês não estavam rindo? Tem que sorrir. Oh, que ideia! Mulher de Deus, vou até tirar o óculos. Meu Deus, que linda! Que alegria te ver aqui! Nossa, pai, eu tô muito feliz. Você não tem noção, vou soltar uma caixa de foguete hoje. Que trem bom! Que linda, que linda! Gente, dá tchau bem bonito! Nossa, que ó, tô muito feliz, que coisa boa! Que tanto de mulher bonita, gente, olha aqui, que trem bom! Graças a Deus! André, eu quero te ver, rapaz, liga essa câmera, todo mundo ligando a câmera, vocês estão muito chique! Gente, fica com Deus, nos encontramos amanhã no mesmo banco, na mesma praça, se Deus quiser. Tchau, fui!